Sem muitas delongas, porque eu falo demais, mas não vai ser eu que vou pregar hoje, mas eu quero chamar a pastora. Hoje ela que vai estar ministrando a palavra. Deus falou muito ao coração dela, já vem falando algumas semanas e assim vai. A pastora é assim, querido. Ela vai, Deus vai falando, e ela vai montando, e eu falei, vai pregar? Não. E aí no tempo certo Deus confirma, e hoje, se você colocar aqui, funciona. E Deus hoje, creio que vai usar ela de uma forma poderosa para falar conosco hoje. Então estenda suas mãos para cá, vamos agradecer ao Senhor e orar pela vida da pastora. Pai, no nome de Jesus, quero entregar agora a vida da pastora Roseli diante de Ti. Eu creio que já tem esses dias que o Senhor vem falando, ministrando a vida dela, a mente dela. Eu creio que o Senhor tem algo poderoso para nós hoje, Pai. Seja uma palavra que edifique, seja uma palavra que nos exorte. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser tocados, sermos libertos pela verdade. Esta verdade é a Tua palavra, Pai. Que haja cura, que haja restauração, que haja libertação nessa noite, Pai. Que haja uma mudança na nossa mentalidade, Pai. Que o Senhor venha guardar o coração dela, o coração da Tua igreja. No nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Aplauda o Senhor para quebrar o silêncio. Em nome de Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. O pastor falou que eu tenho uma lentidão para ministrar, né? Mas eu preciso de muita confirmação de Deus, amados. É sério, é coisa minha. Eu não sei se isso é certo ou errado, mas eu sei que a gente tem que levar a palavra de Deus, mas para ministrar, para estar aqui em cima do altar, para levar uma palavra que não vai vir só ao meu coração, mas ao coração de vocês que estão aqui, de pessoas que eu não conheço, tem que ser vinda do trono de Deus, porque eu não conheço a todos, mas o Senhor, Ele conhece a cada um. E eu vou pedindo confirmação até o último minuto. Se na hora eu não tiver confirmação, eu estou ali, dou um toque. Sabe, pastor Beto, aquele toque, tipo assim, aquela coisa, não. E vocês ministraram um louvor que falava exatamente do que eu quero falar. Quando nós falávamos, o meu coração queima por ti, eu ficava ali me perguntando, Senhor, é verídico, nosso coração realmente está queimando pelo Senhor. E se não estiver queimando, Senhor, que Ele possa começar a queimar em nome de Jesus, porque nós estamos declarando com os nossos lábios, às vezes a gente não está nem sentindo. Não estamos nessa atmosfera de meu coração queimar por ti realmente, mas nós estamos verbalizando, estamos falando, estamos declarando, e eu tenho certeza que na medida do tempo que nós vamos falando, vamos acreditando em palavras que saem dos nossos lábios, isso começa a ser uma verdade em nossas vidas. E esse louvor foi uma confirmação de que eu tenho que falar a respeito do coração. Eu não costumo ter tema de pregação, Deus nunca me dá tema, eu vou e falo aquilo que o Senhor ministra ao meu coração. Mas há 3 semanas eu estou tentando preparar essa palavra. E o nome da pregação era exatamente como está o nosso coração. Aí falou que o nosso coração queima por Senhor, tem que queimar, amados. Tem que queimar, a gente tem que sair daqui com o nosso coração queimando, amando. Eu até pedia para o Senhor, sabe aquele gelo? Quem aqui já namorou e sabe como é gostoso estar apaixonado quando você vê o seu amado, dá aquele gelo na barriga? Não é, Dê? É tão gostoso, e eu falava, Senhor, que nós possamos ter esse anseio, que nós possamos desejar ter essa paixão por ti realmente, não só de louvor, não só em letras que nós pegamos já montada, mas que possa vir do nosso interior, do nosso coração. E eu gostaria de compartilhar essa palavra com a igreja, uma mensagem simples, mas objetiva, né? Se eu perguntasse aqui, talvez individualmente, como está o teu coração, eu teria uma resposta universal. Todos nós habituamos a falar, vamos bem, está tudo bem. Como está seu coração? Está bem. Eu acho que é natural a gente falar isso. Mas será que o nosso coração realmente está bem? Está sendo aprovado por Deus? Ou está bem porque a gente acha que está bem? Às vezes a gente não vai ao médico, não faz nenhum tipo de análise, não cuida, né, daquilo que deve ser cuidado e falamos automaticamente está bem. Mas no fundo a gente não sabe realmente como está o nosso coração. Ou sabemos e ignoramos algumas coisas que precisa ser ajustada, né?
É diferente achar que estamos bem e realmente está. Lá em Jeremias 17, 9 e 10 diz assim, depois vocês abram a Bíblia, nem precisa abrir agora, tá? Mas anotem, se você tem o hábito de anotar, anota que eu vou dar bastante referência no que eu quero falar. Jeremias 17, 9 e 10 diz assim, enganoso é o coração mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Está vendo como nem a gente tem a noção de 100% como está o nosso coração? Porque a própria palavra alega que muitas vezes ele pode estar enganado. E eu falei, é verdade. Quantas vezes temos algum pensamento, achamos que estamos bem, quando na verdade Deus ainda tem algo a fazer, Deus tem algo a ajustar, Deus tem algo a tratar a nossa vida. Aqui Ezequiel fala que o nosso coração é enganoso. Podemos achar que estamos com o nosso coração bem, quando na verdade precisamos de uma certa manutenção, de um certo cuidado. Na ciência, a função do coração, ela é talvez a maior, talvez não, certeza, a maior, né? Sim ou não? Alguém já viu aí alguém sem coração? Não tem como, né? O coração ele tem a função de bombardear o sangue e mandar para todo o resto do nosso corpo. E é considerado a estrutura central do nosso corpo. Sim ou não? Nossa, que fraquinho. Sim ou não? Ou vocês conhecem alguém sem coração? Não. Né? Então, o coração ele precisa ser cuidado. Precisa ser sempre... ter sempre uma manutenção, seja ele cientificamente falando, ou seja ele espiritualmente falando. E orando a Deus, eu pedia muito para o Senhor, Pai, fala comigo, mas fala com a tua igreja também. Que o Senhor possa revelar a tua vontade ao nosso coração. Que o Senhor possa fazer com que o nosso coração esteja alinhado ao teu coração. Provérbios 4, 23 fala, acima de tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração. Pois dele depende toda a tua vida. O coração é sério ou não é sério? É algo muito sério. E muitas vezes nós deixamos de lado, deixamos de canto, algo que precisa ser cuidado, zelado, o tempo todo. Agora eu quero compartilhar com vocês a palavra. Abram a sua Bíblia lá no livro de Salmo 51. Vocês podem se expressar com glória a Deus, com aleluia, com o Senhor fala comigo. Espírito Santo, fique à vontade neste lugar. Salmo 51. Aleluias. Antes de ler, eu queria que você curvasse a sua cabeça. O pastor já orou, mas eu queria orar novamente. Peça para o Senhor falar o teu coração, que você possa sair daqui nesta noite, diferente da maneira que você entrou, que você possa ser tocado por esse Espírito que me tocou lá naquele escritório onde eu recebi essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar a tua igreja diante de ti. Pai, o Senhor falaste com a minha vida de uma forma tão peculiar, de uma forma tão extraordinária. E eu peço a Ti, Senhor, nesta noite, que Tu fales com a Tua igreja. Que a cada um de nós, ó Pai querido, possamos sair daqui diferente da maneira que entramos. Que o Senhor venha ter livre acesso ao nosso coração. Senhor, nós verbalizamos que o nosso coração queima por Ti. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite o nosso coração realmente venha queimar por Ti. Que o Senhor possa ser o médico dos médicos. Que o Senhor possa ser o autor de toda a cura. Senhor, eu sei que nós não precisamos ter expectativas em cultos, ó Pai querido, mas a nossa esperança, a nossa fé está em Ti. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, fique à vontade. Nós repreendemos em nome de Jesus toda distração, todo espírito de engano, toda dúvida, toda dureza de coração nesta noite. E te pedimos, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Salmo 51 diz assim:
Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre está diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que amas verdadeiramente no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica como esopo e ficarei puro. Lava e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apagas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com esse espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os seus caminhos e os pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e um coração. São espírito quebrantado e um coração quebrantado, e contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluias. Você consegue entender esses salmos? Salmo 51, salmo acho que todos já leram, todos conhecem. Eu até olho ele paralelo ao Salmo 23, que todo mundo leu, que todo mundo conhece. Mas esse salmo é o salmo do arrependimento. Esse salmo ele foi composto por Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã. Quando Natã confronta ele, ele cai em si e lembra do pecado que ele cometeu, de adultério e da morte de Urias. Aqui nós vemos um homem que pecou, e pecou feio contra Deus. Sim ou não? Sim. Um homem que pecou contra o Senhor, mas na medida que ele foi confrontado pelo profeta, ele se arrependeu. Ele colocou o seu coração diante de Deus. E a palavra do Senhor fala que o Senhor não despreza. O Senhor não deixa de olhar um coração quebrantado. A gente pode até vacilar, a gente pode até errar. Mas quando a gente se dispõe a se arrepender, quando a gente olha para Deus e vê a grandeza dele, vê que ele nos perdoa e se arrepende de verdade, o Senhor olha para a gente e não despreza. Ele ama um coração contrito, conforme diz a palavra dele. Lá em Salmo 147, 3 diz assim, que Deus, ele cura os corações quebrantados e cuida das suas feridas. E eu me avaliando nesse processo, né, dessas 3 semanas, e eu sempre vou fazer uma autoanálise, como eu falei. Eu sempre, antes de ministrar, eu vou pedir, Senhor, me corrija, porque a palavra de Deus fala que o Pai, ele corrige aquele que ele ama. E eu me sinto muito amada de Deus, porque Deus pega no meu pé. Toda vez que eu inclino o meu coração a ser endurecido, o Senhor, ele me puxa, o Senhor, ele fala, tá errado. O Senhor, ele me confronta. E eu glorifico a Deus por isso. E aqui nós vimos que Davi, ao ser confrontado por Natã, ele fez uma autoanálise em si. Ele olhou para dentro dele, ele lembrou do que ele tinha feito, da traição. Ele lembrou que ele pegou a mulher que não era dele. Ele lembrou que ele pecou contra o Senhor, porque ele logo fala, ele coloca esse pecado só para ele. Ele poderia até dividir isso com a mulher. Ah, mas nós 2 pecamos. Ele falou, não, Senhor, contra ti somente eu pequei. E eu acho lindo essa responsabilidade de você assumir 100% do teu erro. Não dividindo, a gente tem que dividir outra coisa. A gente não pode ficar fracionando os nossos pecados para que ele se torne talvez mais leve, né? Sabe aquela coisa, quando eu erro, se eu trouxer a Marisa para errar comigo, sabe? Parece que fica leve, né? Eu vou me justificar diante de Deus. Ah, Senhor, nós roubamos, nós traímos, seja lá o que for. Mas foi eu e a Marisa. Isso torna mais leve? Claro que não.
nós precisamos pegar a nossa responsabilidade e assumi-la 100%. E talvez você possa perguntar, falar, mas pastor, eu nunca pequei desse jeito. Aqui Davi fez um pecadão. Ele matou, ele adulterou. E aí que eu quero chegar, porque muitas vezes nós nos enganamos com coisas pequenas também. Foi isso que Deus ministrou ao meu coração. Nosso coração, às vezes, tropeça. A gente não tropeça em pedra grande, a gente tropeça em coisas pequenas. E eu fui pedindo para o Senhor, Senhor, me mostra onde, muitas vezes eu, a tua igreja, onde nós erramos, onde o Senhor quer que o nosso coração se alinhe ao teu coração. E eu olhando aqui, Deus foi me dando alguns pontos que nós precisamos nos avaliar. E quando nós pecamos sem perceber, a gente continua vivendo a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Não paramos para nos analisar, verificar se dentro de nós. A palavra de Deus fala, examine-se o homem a si mesmo. Isso não serve só para a ceia, isso serve para diariamente. Nós precisamos diariamente olhar para dentro da gente e fazer essa autoanálise. Deus, Ele me mostrou alguns pontos e eu quero compartilhar com a igreja. E eu vou listar aqui de forma bem prática, para que você possa compreender, para que você possa também se analisar. Por isso eu te peço em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale contigo, fale ao teu coração, porque eu não estou aqui para acusar ninguém, mas eu quero que você saia daqui olhando para dentro de si. Cada vez que a gente se aproxima de Deus, eu vejo quanto nós precisamos ser moldados por Ele. Cada vez que a gente se aproxima, eu não me sinto melhor, eu me sinto pior, na verdade. Mas isso me leva ao arrependimento. E eu acredito que essa é a vontade de Deus. A função do diabo, é sempre matar, roubar e destruir, nos enganar. Ele sempre vai trabalhar para este caminho, para nos enganar. E muitas vezes não percebemos. Mas eu creio que em nome de Jesus nós vamos estar atentos, sensíveis, atentos a cada vacilo nosso. E eu vou falar alguns aqui, tá? Primeiro, um coração endurecido, ele não sente a dor do pecado. Sim ou não? Um coração endurecido, ele não percebe quando ele está pecando. Sabe quando você... Eu conheço muitas pessoas, eu falo com muitas pessoas, eu conheço muitas vidas. Quando alguma coisa de errado faz parte da sua vida e você não se dá conta que isso te afasta de Deus. Tem pessoas que têm facilidade de mentir. Mentira é pecado ou não é? É pecado. E isso nos afasta de Deus. Tem pessoas que vivem de mentirinha, mentirona, mentirocas e vivem como se fosse normal. Crente não pode ter essas práticas. Nós não podemos ter essas práticas. Se nós falamos que o nosso coração tem que queimar pelo Senhor, tem que queimar por Deus, nós temos que ter uma vida alinhada, ajustada à vontade dEle, à palavra dEle. Tem pessoas que fofocam e acham normal. Aí entra na presença de Deus. Claro que o Senhor recebe a nossa adoração, o Senhor recebe o nosso louvor. Ele ama quando a gente se rende a Ele. Mas Ele também nos corrige quando a gente faz coisas que desagradam a vontade dEle. E eu poderia aqui citar muitas coisas que nos levam a ter um coração endurecido. Muitas, mas muitas. Não caberia numa noite eu falar coisas que nos levam a endurecer o nosso coração. Nós somos pecadores, sim, amados. Pecamos a todo instante, mas se a gente não alinhar o nosso coração, se a gente fizer de pecados acessórios de nossa vida, nós nunca vamos ter um coração que queima realmente pelo Senhor. Nós vamos cantar apenas palavras bonitas, vamos cantar louvores, mas realmente, do fundo do coração, não teremos um coração que queima pelo Senhor. Não sentir a dor do pecado é um estágio horrível na vida de um ser humano. Eu falo por experiência, por ouvir, por às vezes também ter um coração endurecido. A gente acaba tendo em algumas áreas. E eu fui bem espremida pelo Senhor. E eu peço assim, que cada dia a gente possa nos inclinar a obedecer e ouvir a voz de Deus e obedecer. Não sentir a dor do pecado, acho que é o pior estágio na vida do ser humano, porque ele vai seguindo a sua vida como se não houvesse amanhã. E eu falo uma coisa para você, um pecado ele chama o outro. Quando a gente não sente a dor do pecado, a gente vive loucamente. Sabe aquela coisa de não pensar nas consequências?
Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e eu glorifico a Deus, porque tem corações que são quebrantados, mas tem corações que ao longo da vida vai endurecendo e acaba sendo normal você ter uma vida com o coração endurecido. E essa pessoa, ela estava para casar e ela falava assim para mim: pastora, eu não consigo mais dizimar porque eu estou apertada com o meu casamento. Todo mundo que casa fica apertado, isso é natural, gente. A não ser que você case com um milionário e enfim. Mas todo mundo que vai casar passa por aquele aperto. E essa pessoa falava para mim assim: ai, pastora, e eu não consigo mais dizimar, eu não consigo ofertar, eu só penso no meu casamento. Só que ela começava a chorar. E aquilo me alegrou, porque eu vi que ela não entregando o seu dízimo, ela estava com o teu coração inclinado à vontade de Deus. Ela estava sentindo a dor do erro dela. É horrível você ajoelhar, pedir perdão de lábios e não sentir a dor do seu pecado. O pecado, ele tem que ter um peso sobre a nossa vida. A gente pode até errar, mas a gente tem que dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, o que eu fiz? Me perdoa, como Davi fez. A gente precisa ter o nosso coração inclinado a pedir o perdão do Senhor e se arrepender verdadeiramente. Esse foi o primeiro ponto que Deus me mostrou. Uma pessoa com o coração endurecido, ela não sente a dor do seu pecado. 2, uma pessoa com o coração endurecido, ela não chora. A palavra de Deus fala: bem-aventurados que choram, porque eles serão... vou falar de novo. Bem-aventurados que choram, porque eles serão... Aleluias. A palavra que Jesus usa aqui para o choro é a palavra grega pentel. É assim que fala, pastor? Pentel? Pastor Beto sabe melhor que eu. Ela literalmente significa lamento, entristecimento, luto, choros com lamúria. Essa mesma palavra é usada para descrever o luto, o lamento dos discípulos em Marcos 16. É a mesma palavra usada na carta de Tiago 4:9, que diz para nós entristecermos e lamentarmos e trocarmos muitas vezes o riso por pranto. Eu não sei você, mas a gente que tem grupo de WhatsApp, a gente recebe muitos pedidos de oração. Ora pelo meu amigo, ora pela minha prima, ora pelo meu pai. Sim ou não? A Conceição é intercessora, a gente recebe muitos pedidos de orações. E eu fui tão confrontada nessa questão, amados. Fui tão confrontada, porque muitas vezes nós oramos. Eu vou falar para você que eu oro por todos os pedidos que me façam. Todos os pedidos que me pedem, eu oro. Mas tem muitos pedidos que eu não sinto. Eu não choro. Eu não sinto a dor. A Paula mandou esses dias um pedido de oração com uma foto. Aquilo mexeu comigo a semana toda. Mexeu comigo a semana toda. Por quê? Porque eu falava: Senhor, me dê este coração inclinado a chorar, a sentir a dor do próximo. Me dê esse coração. E eu sentia que Deus estava trocando o meu coração endurecido, egoísta, porque nós somos sim egoístas. Quando você pede oração, quando você tem um pedido de oração, você ora, mas você não chora como se fosse seu. Sim ou não? Isso a Conceição acaba chorando, ela acaba intercedendo mais, porque ela tem um chamado à intercessão. Mas nós muitas vezes não sentimos essa dor. Aí o pastor também pediu para orar por uma pessoa, e ali eu orei, levantei e continuei a minha vida. O Espírito Santo novamente: ei, e se fosse seu pai? E se fosse seu pai que tivesse internado nessa condição? Você iria orar desse jeito que você orou? Ai, amados, é fogo. É fogo, porque a gente muitas vezes, a gente ora, mas não ora com lamento, não ora sentindo a dor, não chora como nós deveríamos chorar e se colocar no lugar do outro. E esse é um dos aspectos que eu fui pedindo para Deus. Eu não quero julgar você por isso, mas eu quero que você se analise quando você for orar por alguém. Quando alguém fizer um pedido: ora pelo meu primo que está internado, olha pela minha prima que está com depressão, que você leve isso a sério realmente, que você possa entrar na sala do trono, orar por esta pessoa, mas sentir a dor dela realmente. Aí você vai ter que se esforçar um pouco mais para ser diferente. E eu entendo que Jesus, ele era assim. Aleluias. É muito comum a gente ser um pouco egoísta nisso, porque a gente não sente, né, tal dor.
Mas eu oro para que, da mesma maneira que o Espírito Santo falou comigo, possa falar a cada um de vocês, que quando você estiver orando por algo, ou por alguém, intercedendo por algo, ou por alguém, você possa realmente se colocar no lugar de tal pessoa. E eu tenho certeza que Deus vai responder a tua oração. A oração que a Paula me pediu, ela está tão no meu coração que eu tenho pensamentos com que eu não vou abrir para a igreja, porque é para conservar, mas eu fico sonhando, eu falo assim, vai chegar o dia que eu vou fazer isso, vai chegar o dia que nós vamos nos alegrar, porque eu me coloquei no lugar da pessoa, e eu comecei a sentir a dor dela, eu comecei a sentir o que ela estava sentindo, e eu tenho certeza que Deus vai responder a nossa oração. A Bíblia fala para nós chorarmos com os que choram, e nos alegrar com os que se alegram. E nós precisamos fazer os dois, amados. Tanto nos alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. 3, eu vou rápido porque as horas voam. 3, um coração endurecido, ele não teme a mão de Deus. Ele não teme as consequências. Lá em Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Quando nós não tememos a Deus, nós não damos importância às consequências dos nossos pecados. Deus, ele não é ruim, mas Deus, ele é justo. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Amados, isso é palavra de Deus. Isso é a Bíblia. Uma hora a fatura chega. Então você tem que fazer uma autoanálise. O que você tem plantado é o que você vai colher lá na frente. Todo pecado, ele tem as suas consequências. Olha o texto que nós lemos sobre Davi. Davi, ele sofreu várias consequências. Lá em Gálatas 6:8, o apóstolo Paulo afirma que quem semeia na carne, colhe corrupção. Foi o que ocorreu com Davi. Davi, ele teve várias consequências através do seu pecado. Ele perdeu o seu filho, ele teve o escândalo ali sexual com os seus filhos Amnon e Tamar. Teve ali o assassinato de Amnon. Então ele teve também as consequências, e não é diferente conosco. Davi, ele foi perdoado por Deus? Sim, nós também somos perdoados. Mas as consequências, elas vão acontecer. Por isso que nós precisamos estar em alerta, vigiando, guardando a nossa vida, andando alinhado à vontade de Deus todos os dias, amados. Amém? 4, um coração endurecido, ele não serve, ele não consegue servir ao próximo. Ou a Deus, ou a um parente. Um coração endurecido, ele é egocentrista, ele é egoísta. Acha que não tem importância, eu não vou ajudar, mas outras pessoas vão ajudar. Ele nunca pergunta se alguém precisa de algo, ele não se propõe a ajudar ninguém. E hoje nós vivemos numa sociedade, infelizmente, assim. Eu falo de dentro da igreja, falo de fora, falo do meu serviço. Aonde eu vou, eu sei que eu vou me deparar com um coração que não gosta de servir, com um coração ocupado, coração egoísta. E Deus também falou muito isso na minha vida, porque às vezes a gente se coloca num lugar, eu estou tão atarefada, eu estou tão ocupada, mas tem sempre alguém que precisa da gente, amados. Tem sempre alguém. E nós precisamos estar alerta a servir aonde há necessidade. É tão bom você servir aonde existe ali aquela necessidade do seu serviço, da tua ajuda. Seja lá no que for. Seja braçal, seja financeira, seja espiritual, seja só para você orar. Mas todos nós precisamos ser servos. Eu glorifico a Deus pela vida dos homens. Cadê os homens que estavam aqui ontem? Cadê os homens? O Evandro, o Jairo, o Roberto, o Erisvaldo, o Juan, o pastor Marcelo. Eu glorifico a Deus porque ontem eles estavam aqui fazendo manutenção do templo. Isso é servir também. Às vezes você pode não ter uma oferta para dar para o Senhor. O Juan não tem um emprego, mas ele estava aqui ofertando o tempo dele. E é tão gratificante você ser servo. Você não tem noção do quão abençoado você poderá ser se você aprender a servir a igreja, ao próximo, a tua família, aos teus filhos. Gente, esse final de semana a Isabelle trouxe 2 amigas para ficar em casa. E eu ministrando a palavra, o Senhor fala, serve as meninas.
serve as meninas. E elas não dão trela. Né, amor? Elas não dão folga. Então, assim, eu estava ali servindo ela com meu coração alegre, porque eu sabia que eu estava fazendo a vontade de Deus. Eu estava ali acompanhando o crescimento da minha filha, eu estava presente. E eu glorifico a Deus por entender que é importante servir, amados. E esses dias também uma pessoa me procurou e ela falou da cantina, por exemplo. Ó, ela falou assim: pastora, eu não tenho dinheiro para entregar para a igreja esse mês. O pessoal da cantina, não vou falar quem que é, mas é fácil de identificar. Pastora, eu não tenho dinheiro para dar para a igreja esse mês, porque não entra dinheiro na cantina. A gente parou de pedir doação, porque as pessoas falam que a cantina tem que se manter. Legal. Mas as pessoas também não compram. E a gente está aqui, está servindo. Gente, pensam, elas fazem em casa. Elas, às vezes, colocam dinheiro do bolso delas. Elas têm todo o trabalho ali. Elas perdem culto, às vezes, servindo a vocês. E às vezes a gente vai embora e não compra na cantina. Até isso Deus pegou no meu pé. Falo de mim, eu não estou querendo forçar você a comprar na cantina, nada disso. Mas eu falo que a gente não se atenta a detalhes, né? É um detalhe. Em vez de comer em casa, eu vou comer na cantina, vou gastar 3, 4 reais ali. E eu falei, até isso o Senhor pegou no meu pé e eu glorifico a Deus. Isso serve pra gente, né? Todo crente é chamado para servir. Servir é uma atitude humilde que agrada a Deus. Somos chamados para servir a Deus e aos nossos irmãos. Quando todos servem uns aos outros, a igreja cresce, ela floresce. Olha que coisa linda, gente. Lá em João 12, 26 fala assim: quem me serve precisa seguir-me, e aonde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então, quando a gente serve alguém, serve ao Senhor, serve ao próximo, você pode ter certeza que você será honrado também no tempo certo. Eu não estou falando para você fazer barganha com Deus, nada disso. Mas quando nós honramos, quando nós abençoamos as pessoas, quando nós servimos, Deus também, Ele abre portas nas nossas vidas. Em Romanos 12, 10 diz assim: dedique-se uns aos outros com um amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais que a vocês. Amém? Saiam daqui refletindo e analise-se se você é um bom servo. Se você tem essa qualidade, se você não tem, peça para o Senhor: Pai, me tira do meu comodismo, da minha zona de conforto, do meu egocentrismo. Eu às vezes fico meia perdida também nessa questão de servir, porque a gente não sabe a quem servir. Tem tanta gente, né? Eu queria, nossa, meu Deus, se eu falasse o que eu queria aqui. Mas tem tantas pessoas que precisam da gente. 2 sábados seguidos eu servi 2 noivas. E eu fiquei tão maravilhada, né? Uma é a Paula, que vai casar. Gente, a Paula vai casar. Glória a Deus. Um sábado eu saí com a Paula, ficamos a manhã inteira vendo coisas de roupa, coisas de decoração. E foi tão gostoso porque eu me senti serva, né? Eu estava ali para servir a uma necessidade dela. E sábado agora eu servi a Brenda. E saí com a Brenda, e vamos ver móveis, e vamos ver isso, e vamos ver aquilo. E eu falei: Senhor, como é bom servir ao Senhor. E eu falo uma coisa: eu tenho artrite reumatoide. Amados, nem me cansar eu me cansei. Nem doer as minhas pernas doía. Porque eu acabo tendo eu faço... Como eu posso dizer? Eu me policio. Se eu saio, como eu sinto dor nas pernas, tal, eu procuro não fazer mais nada. E eu fui seguir meu dia, depois que eu vi que eu estava todo vapor, eu falei: mas o Senhor renova as nossas forças, né? Porque a gente está ali servindo. E foi tão gostoso, porque eu penso assim, quando uma pessoa vai casar, é uma família que vai nascer, né? É algo que vai se concretizar no reino espiritual, no âmbito espiritual. E é tão difícil, eu não sei vocês, mas tudo aquilo que a gente sofre, que a gente sente uma dor lá na frente, a gente vai entender. Eu lembro que quando eu me casei, eu era tão novinha, tinha 21 anos, ele 20, não sabíamos de nada, não tinha noção. Sabe aquela pessoa que cada um ganha um salário mínimo, vamos pagar aluguel, e eu já queria ter filho. Não tinha noção de nada, noção de preço, de aluguel, de compra do mês, de pagar água e luz. Naquela época não tinha internet. Mas a gente não tinha noção. Então é um campo que a gente está entrando sem noção nenhuma. E a gente precisa o quê? De auxiliar esses novos. Fica uma dica para você que tem pessoas que vão se casar. Deixa Deus te usar. Às vezes você fala assim: eu não sei pregar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Deixa Deus te usar para instruir um jovem.
para dar um conselho. E ali a gente pegou a Brenda, foi conversando com ela, foi tão gostoso ver ela perdida, porque na verdade eu achei que ela estava perdida. Eu falei, gente, é uma criança casando. Eu olhava para ela, olhava para o Caio, né, Isley? Vai ser vizinha da Isley. Perdidos e entrando em um casamento. Mas eles vão aprender como eu aprendi, como você que é casado aprendeu. Eles vão sofrer tudo aquilo que nós sofremos, mas vão crescer. E vão lembrar, existiu pessoas que me apoiaram, existiu pessoas que acreditaram que eu ia formar uma família. E lá na frente, quando a gente vê eles com uma família formada, servindo ao Senhor, a gente vai lembrar, eu plantei uma semente ali. É isso que vale. Amém? Glória a Deus. E eu creio assim, nessa igreja tem muitas pessoas servas. Eu louvo a Deus por isso. Por mais que Deus me exortou, eu sei que aqui nós temos muitos servos. Se eu citar nome, seria injusta. Mas muitas pessoas aqui têm o coração inclinado a servir. E eu glorifico a Deus, que você possa contagiar as outras pessoas em nome de Jesus. 5. Um coração endurecido, ele não abre mão das suas razões. Ele é orgulhoso. Isso pegou também, porque nós muitas vezes nós somos orgulhosos. Nós não queremos abrir mão das nossas razões, dos nossos direitos, porque o orgulho ele parece que impregna na gente muitas vezes. E isso serve mais para nós líderes. Temos muita dificuldade. Líder, apóstolo, seja lá quem for, pastores, presbíteros. Parece que a gente tem hora que acha que a gente é dono da razão. E não é, o Senhor sempre ministra ao meu coração. Reflita, você pode ter a função que for, o cargo que for, se você não for humilde, se você não tiver um coração quebrantado, você não serve. E Deus, Ele fala muito forte aos nossos corações. E como é difícil deixar o nosso eu, né? As nossas convicções, as nossas razões, as nossas verdades, muitas vezes, né? O coração endurecido, ele acaba sendo cheio de argumento. E precisamos ter cuidado com o orgulho. O orgulho nos faz pensar que nós somos muitas vezes melhores que os outros. Isso é uma mentira do diabo. Todos nós somos iguais. O orgulhoso, ele não se submete. O orgulho, ele acaba nos deixando um pouco aprisionado, um pouco cego. Isso é muito sério, amados. Lá em Provérbios 16, 18, fala: o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Todo orgulhoso terá um fim mau. Todo orgulhoso, a Bíblia fala que do orgulho procede a queda. Então todo orgulhoso precisa se analisar, precisa pedir mesmo para o Senhor quebrar todo o orgulho, quebrar a dureza do coração, deixar muitas vezes, até perder um pouco da sua razão para que o reino ganhe. E isso Deus falou também muito ao meu coração. Em Tiago 4:6 fala assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Que possamos todos aqui, em nome de Jesus, ter um coração humilde, porque o Senhor vai se agradar disso. E é muito triste você ver pessoas se perdendo no orgulho. Tem pessoas que são fiéis a Deus, são maravilhosos, têm potencial, mas têm um coração orgulhoso. Essa semana mesmo a gente citou uma pessoa, eu falei, puxa, que orgulhoso que a pessoa é, né? Tá vendo ali que precisa, não fala, tá vendo ali que, né, que Deus está trabalhando na vida dele, não se rende, não vai, não pede perdão, não se ajusta. E eu falei, o ruim é que parece que quando essas pessoas estão nesse quadro, elas não enxergam nada. Todo mundo pode falar, mas ela não consegue enxergar. O orgulhoso tem essa dificuldade. 6, um coração endurecido, ele confunde o espiritual com as coisas deste mundo. Acha que quando é abençoado está tudo bem e Deus está me aprovando. Gente, esse é um engano terrível de Satanás. As coisas que nós temos, as coisas que nós ganhamos, as coisas que Deus nos dá, não remete à nossa vida espiritual, nem ao nosso coração. Deus, Ele é generoso, Deus, Ele é misericordioso. Então, o que você tem, vem da graça de Deus. Não é porque você é melhor, porque você merece, porque você está certo. Porque muitas vezes as pessoas se confundem, acham que está tudo bem, porque eu estou empregada, eu tenho minha casa. Tem pessoas que falam até assim, quando eu saí da igreja, tudo para mim mudou. Eu
comprei minha casa, eu comprei o meu terreno, eu comprei o meu carro, eu comprei a minha moto, eu comprei isso, eu fui promovido. E acha que está assim no auge porque está sendo abençoado com coisas materiais. Isso não tem nada a ver, é um engano. Isso não tem nada a ver. Às vezes você está só colhendo coisas que você plantou lá atrás. E essa semana eu escutei uma pessoa falando sobre reservas, né? Para a gente tomar cuidado com as nossas plantações, porque a gente acaba recebendo. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Só que chega uma hora que a gente não faz mais nada e lá na frente a gente não vai colher nada. Então as reservas, elas também acabam. Então preste atenção no que você faz hoje, no que você fez no passado e o que você vai fazer no futuro, porque tudo a gente vai colher. Em 1 Coríntios fala, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então o que você tem não vem de você, vem porque Deus, Ele é abençoador. Então presta atenção, não confunda o espiritual. Não confunda o seu coração estar bem com as coisas que você tem. Um coração endurecido, ele não confessa pecado. Esse é o 7º que eu anotei aqui. Gente, se eu fosse anotar tudo que Deus falou comigo, eu ficaria muitas horas aqui. Um coração endurecido, ele não confessa pecado. Aí está uma admiração que eu tenho pelos católicos. Os católicos, eles têm a prática, né, de ir lá no confessionário, de confessar ao padre. E nós, muitas vezes, não temos a coragem de confessar os nossos pecados. Achamos que, Deus, Ele sabe, Ele viu, passa batido. E pecado, ele tem que ser confessado. Se confessarmos, às vezes, até a tentação, nós evitaremos de confessar o pecado. A gente foi numa reunião de pastor, a primeira coisa que o pastor falou, pastorada, vocês têm alguma tentação para falar, fala logo, porque se vocês não contar a tentação, vocês vão chegar no meu gabinete e talvez contar um pecado. E até a tentação, muitas vezes a gente tem que contar, tem que confessar, para que o Senhor, Ele possa vir com cura. A Bíblia diz lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tiago 5,16, todos conhecem. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Aleluia. O próprio Salmos que nós lemos, Davi, ele está ali confessando o seu pecado. Ele fala, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda culpa e purifica o meu pecado. Pois eu mesma reconheço as minhas transgressões e os meus pecados me perseguem. Contra ti, somente pequei e fiz tudo o que tu reprova, de modo que a tua justiça, a tua sentença, e tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci. Então, o próprio salmista, ele nos orienta, ele nos mostra como nós devemos nos apresentar a Deus. E, amados, é sério, abra o teu coração, confesse pecado. Não pense que Deus, ele não vê. Deus, ele vê todas as coisas. Então, mas é necessário a gente confessar os nossos pecados. Foi um dos pontos que Deus foi falando ao meu coração. O salmista, ele fala que quando ele se calava, os ossos dele se enfraquecia. Seu semblante era caído. Uma vez eu escutei um pastor falar que todo mal-humorado, ele precisa se converter. Porque às vezes a gente fala assim, mas é minha personalidade, eu sou mal-humorado. Não, você tem pecado aí até o tutano, você tem pecado guardado aí na sua vida e por isso você é um mal-humorado. Porque a palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor formoseia o rosto. Então nós precisamos estar atentos a tantas coisas que a Bíblia nos revela, tem as nossas vidas e a gente deixa passar despercebido. Um coração endurecido, ele não ouve o confronto. 8º esse. Gente, a pior coisa é você confrontar alguém que não está disposto a te ouvir. É horrível. Porque você fala, muitas vezes você perde a amizade, mas a palavra de Deus fala que a gente tem que confrontar o nosso irmão. Se você vê ele errando, a gente tem que confrontar. Eu já passei por várias situações da qual eu perdi a amizade em falar a verdade. Mas hoje, assim, essa culpa eu não levo. Tem pessoas que até saíram da igreja quando
A gente sentou para conversar, querido, você está errado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Enquanto você viver essa vida, você não vai prosseguir, você não vai conseguir sair liberto. Você tem problema com alcoolismo, você tem problema com droga. Como você entra nessa? Um pecado ele chama o outro. Aí você vai aconselhando, a pessoa fica com raiva de você. Porque na maioria das vezes é isso que acontece. Acha que você está julgando. Não. Talvez você está ali olhando. Sabe aquela coisa de ver? Dani, se você fizer isso, você vai se dar mal. Ai, mas a pastora já logo me deu um banho de água fria. É porque às vezes a gente vê à frente. Quem está te confrontando, você pode ter certeza que Deus muitas vezes está usando para te livrar de um mal pior. Lá em 1 Coríntios 15 diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Um dos pontos que a gente fala aqui bastante: para de andar com certas pessoas. Quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história. Se você tem problema com alcoolismo, não anda com quem bebe. Se você tem problema com drogas, não anda com quem usa drogas. Ah, pastora, mas a gente tem que se enturmar, a gente tem que falar de Jesus. Sim, nós temos, mas Deus conhece o seu limite. E você não está preparado muitas vezes para andar neste meio. Aí você se corrompe, aí você começa a fazer igual aquela pessoa. Aí você está indo para um caminho que talvez não tem mais volta, porque você está tão envolvido com aquilo, tão preso, e não tem mais jeito. Então a gente precisa prestar atenção. Em Mateus 18, 15, fala assim: se teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele, converse sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvido, ganhaste teu irmão. 16. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que o depoimento dessas 2 ou 3 pessoas, qualquer acusação seja complicada. Nós temos a responsabilidade de orientar o nosso próximo. É responsabilidade minha e é responsabilidade tua. Amém, igreja? Vocês entendem isso? Vocês entendem que vocês têm uma função na sociedade, uma função como um cristão. Não é para sair por aí acusando ninguém, mas você, quando vê um erro, quando vê um pecado, quando vê alguém pecando, você tem, a Bíblia te dá respaldo para você corrigir. Não para você sair falando da vida dele, mas para você orientar. Não faça isso. Isso está errado. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Eu sei que muitas vezes o coração endurecido, ele não vai te dar ouvido. Mas eu ainda prefiro ficar com uma pessoa que não fala comigo e eu ter falado a palavra de Deus, do que ter um amigo e me omitir. Porque eu posso me tornar cúmplice, concordando com algumas coisas que a palavra de Deus abomina. Amém, igreja? Um coração endurecido, ele não confia. Ele não tem fé. Um coração endurecido, muitas vezes não toma passo de fé. A fé, ela move montanhas. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu citei só alguns pontos, amados. Mas, como o Senhor fala as nossas vidas, eu tenho certeza que as coisas que eu falei aqui, você vai fazer uma autoanálise, você vai refletir sobre a sua vida. Eu quero que a igreja saia daqui mexida. Como o Senhor falou comigo, eu desejo muito, do fundo do meu coração, que o Senhor fale contigo também. Um coração endurecido, ele não pede perdão. E essa questão de pedir perdão, ela é um pouco doída, né? Como eu já mencionei aqui, ela mexe com a gente, mexe com o nosso orgulho. E Deus ama aquele que volta atrás muitas vezes e se arrepende. Deus está aqui nesta noite, Ele deseja alterar o nosso coração endurecido para um coração de carne. E eu queria que você se colocasse em pé em nome de Jesus.